Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Crônicas Ameríndias. Crônicas Ameríndias é mais um quadrinho argentino lançado pela Comic Zone. Mais um bom quadrinho argentino lançado pela Comic Zone, diga-se de passagem. O roteiro é do Gustavo Schimp, não tenho certeza se é assim que se pronuncia, e os desenhos são do Henrique Alcatena. A primeira coisa que salta aos olhos quando nós abrimos esse quadrinho são os desenhos do Alcatena. Olha só, minha gente. Realmente isso aqui, bom, os olhos batem aqui e a gente já fica encantado com o trabalho que ele fez. É um belo preto e branco com muitos detalhes. É o tipo de desenho que dá realmente gosto de ver. E mais do que gosto de ver, dá gosto de se deter nele, né? De parar os olhos na página, olhar os detalhes da construção. Crônicas Ameríndias é assim, um quadrinho muito bem desenhado, né? Isso, bom, já abre assim, né? A gente abre o quadrinho e caramba, né? Olha para isso e toma até um susto, não é bem a palavra, mas já fica admirado. Mas Crônicas Ameríndias não é um quadrinho que vale só pelo desenho. Os roteiros também são muito bons. E eu digo os roteiros porque aqui nós temos 10 histórias curtas. E todas elas são contos relacionados às lendas e ao universo aí dos povos dos Grandes Lagos, né, dos povos indígenas dos Grandes Lagos, na América do Norte. Melhor dizendo, né, eu falei que as histórias são relacionadas às lendas e ao universo, vamos colocar assim, as lendas e as vivências desses povos. Povos como os Mohawks, como os Moicanos. E algo que eu achei muito legal aqui é que nós temos esses povos vistos em si mesmos. O que eu quero dizer com isso? Ao menos o meu contato com histórias que falam sobre esses povos nativos aí, nativo-americanos lá da América do Norte, né? O meu contato foi com contos que botam esses povos em relação ao homem branco e constroem isso nos mais diversos tipos de relação, seja eles como vilões e o homem branco como herói, seja no inverso, sejam histórias que problematizam isso, como por exemplo o Mágico Vento, enfim, mas sempre vejo esses povos na relação com os brancos, né? Aqui não é isso. Assim. Gustavo Schimp e o Alcatena, eles contam histórias desses índios e ponto. As relações que nós vemos são entre esses povos. Por exemplo, há uma história que apresenta uma relação de dominação entre os Mohawks e os Moicanos. Isso é trabalhado aqui. Mas repare, são relações entre dois povos indígenas. E há uma única exceção, há uma única história que nós temos um personagem branco. Né? Nós temos essa história, inclusive que os desenhos estão sendo mostrados aqui agora. Né? Bom, as tramas, assim, elas são em grande parte narrativas míticas, histórias assim que fariam parte das tradições desses povos, né? Histórias que seriam passadas de geração em geração. Inclusive, ao ler isso aqui, eu lembrei de uma frase de um autor chamado Gilberto Freire, autor que fez Casagrande Senzala, Sobrados e Mucambos. Ele tem um livro chamado Assombrações do Recife Velho. Esse livro é um livro que é uma coletânea de causos aí, de sobrenaturais aí da cidade de Recife. E nesse livro, na introdução, logo no começo do livro, ele diz que há que se estudar a história sobrenatural de um povo. Porque a história sobrenatural de um povo, ela diz muito sobre a sua história social. Ou seja, ao conhecer as lendas, ao conhecer os causos, ao conhecer os mitos de um povo, isso faz com que nós conheçamos melhor as relações sociais desse povo. Isso faz com que nós conheçamos como esse povo vive, né? Porque essas histórias, elas não são descoladas das vivências cotidianas dele, das relações de poder, das relações familiares, das relações, sei lá, vamos chamar produtivas. Todas as relações, elas aparecem, elas são espelhadas de alguma maneira nesses contos sobrenaturais, E isso, ao ler isso aqui, me fez pensar muito nisso, né? Esses contos míticos são elaborações que falam sobre as formas de ser e de agir, sobre os valores dos povos, assim, são componentes centrais da consciência coletiva de um povo. É claro, minha gente, que aqui nós não temos essas
essas lendas de maneira estrita, assim. Nós temos quadrinhos que foram produzidos por pessoas que estão distantes dessa cultura. São dois argentinos contando histórias sobre índios da América do Norte. Só que uma coisa que é bem legal é que eles se deram ao trabalho de fazer uma boa pesquisa. Inclusive, no texto introdutório, deixa eu mostrar para vocês na apresentação, o Gustavo Schimp, ele dá uma espécie de bibliografia que ele consultou para escrever essas crônicas ameríndias, assim. Mas vamos lá, como eu disse, são 10 histórias, já adianto que eu gostei de todas, eu realmente gostei de todas aqui, acho os contos bem legais, é o tipo de história que eu curto também. Mas teve uma que eu particularmente achei bem intensa, essa história aqui, deixa eu mostrar para vocês. O título dela é Pequena Abertura. Ela fala sobre um guerreiro que se acovardou no combate e acaba sendo o único que volta para casa. Ele não foi nem capturado nem morto. Acontece um acidente lá, ele volta para casa e ele volta como herói. As pessoas não sabem que ele se acovardou. Só que a consciência dele continua acusando, né? Mesmo sendo tratado como herói, supostamente ninguém sabendo de nada, a consciência o acusa e em determinado momento ele encontra um caminho para se redimir e salvar os espíritos dos seus companheiros. E aí é uma trama bem forte, sabe? A maneira que ele faz isso. Inclusive, como eu disse, né? Esses mitos, eles falam sobre os valores, né? Sobre a lealdade ao povo, sobre o não se acovardar, sobre... Os valores estão postos aqui na história, e é uma história bem intensa. Há uma outra história que eu gostei bastante, o título dela é Quatro Iroquis. Ela é uma história sobre histórias, né? Ou melhor, né? Ela é uma história que contém outras histórias. É uma disputa entre 4 homens sobre quem conta a melhor história de caça, né? E aí as histórias vão sendo contadas, assim. Ela termina com uma espécie de lição de moral. As histórias aqui, todas elas têm esse conteúdo moral. Isso não significa que elas sejam moralistas ou que elas só valem pela lição que elas dão ou que elas querem forçar a lição. Não, mas são exatamente aqui nesses contos estão espelhadas lendas, né? E o papel dessas lendas, que é comunicar os valores de um grupo, assim, né? Essas aqui seriam histórias contadas em torno de uma fogueira, de uma geração para outra. Não à toa, isso não é à toa, o livro começa, o primeiro conto começa, deixa eu pegar aqui, né, esse Kiri e o Índigo, né, esse conto começa com crianças pedindo a um ancião para contar a história para eles, né, para contar a sua história para eles. Então reparem, né, é esse tipo de narrativa que nós temos. Os contos são independentes, mas o último, né, o 10º conto, ele é uma sequência do primeiro. Ou melhor, né, quase todos os contos são independentes. O último é uma sequência do primeiro, mas funciona por si só também. Assim, são, como eu disse, né, eu gosto dessas narrativas míticas, né, eu gosto disso, e são narrativas míticas bem escritas e muito bem desenhadas, assim. Belo quadrinho aí da Comic Zone, belo quadrinho da Comic Zone. Ele demorou um pouco para chegar aqui, tá tendo um problema com as entregas aqui na minha cidade por causa da questão da Covid. Então teve vários assim, carteiros, por exemplo, pegaram Covid e aí parou a entrega. Mas, bom, antes tarde do que nunca, finalmente consegui ler um quadrinho bem legal. E tá nas minhas melhores leituras desse mês agora, do mês de maio. Enfim, tá aí o meu olhar sobre Crônicas Ameríndias. Você leu esse quadrinho? Se leu, coloca aí nos comentários o que você achou, o que você gostou das histórias? Cara, perguntar se gosta dos desenhos do Henrique Alcateno é até uma covardia, né? Mas, bom, vai que alguém não gosta, né? Bota aí. Curte arte preto e branco? Eu tenho cada vez mais gostado do preto e branco. Coloca aí nos comentários também. Bom, não esquece também, né, de compartilhar o vídeo se achou legal. Isso que faz nossa comunidade aqui no canal aumentar. Já passamos de 14 mil inscritos, isso é muito bacana. Lembrar do link da Amazon, que está na descrição do vídeo. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Eu vou deixar tanto o link geral
para qualquer compra que você for fazer, um computador, um livro, um outro quadrinho, quanto o link para Crônicas Ameríndias, caso alguém tenha interesse, e também vou deixar o link para os outros quadrinhos da Comic Zone. É isso, minha gente. Valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.